Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim poder estar com vocês, estudando mais um capítulo da carta de Paulo à Igreja de Roma. Hoje nós estaremos iniciando o estudo dessa carta no capítulo 8 e estaremos estudando até o versículo 17. Paulo vai estar falando aqui, nenhuma condenação, o pendor do Espírito, não é? Eu coloquei aqui no meu estudo como nova vida em Cristo. Vamos fazer a leitura de Romanos 8, versículos de 1 a 17. O texto diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Que Deus possa estar abençoando a palavra lida nesse momento e que Ele possa estar falando aos nossos corações, que nós possamos estar de fato aprendendo e tomando consciência daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, que possamos ser cheios do pleno entendimento do conhecimento de Deus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, porque estamos aqui nesse momento de gravação, ó Deus, te buscando em espírito e em verdade, ó Pai, porque queremos falar aqui não aquilo que vai no meu coração, mas aquilo que o Teu Espírito, ó Pai, me impulsiona a estar falando, me inspira, ó Deus, nesse momento. Queremos te pedir, ó Deus, que as nossas mentes e os nossos corações sejam abertos, para que a Tua palavra possa entrar ali, possa achar guarida, Senhor, e ela possa nos trazer transformação, que ela possa nos trazer mudança de vida. Te pedimos, ó Deus, o pleno entendimento da Tua palavra, que em qualquer tempo que esse estudo esteja sendo assistido, os Teus servos, as pessoas que estiverem assistindo, possam estar sendo abençoados por ele. E se alguém, ó Pai, não te tem ainda como único, não tem ainda o Teu Filho como único e suficiente Salvador,
que essa pessoa possa ter esse encontro através daquilo que ela estará ouvindo. Esse é o meu desejo, é aquilo que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós estivemos ali terminando de estudar o capítulo 7 e é como se Paulo estivesse indo ao mais fundo abismo ali, nos levando na questão ali realmente do pecado. Paulo encerra, não é, aquele capítulo 7, como que eu imagino assim, Paulo gritando, né, agoniado, dizendo: miserável homem que eu sou, porque ele vem relatando ali a dificuldade, a luta entre a carne e o espírito, entre aquilo que eu realmente desejo fazer e aquilo que eu de fato faço, e chega um ponto assim que parece que Paulo grita, não é? Solta aquele grito de desabafo dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do peso dessa morte? Quem me livrará dessa condição na qual eu me encontro? E no próprio capítulo 7, Paulo já vai dizer: graças a Jesus Cristo, não é, que nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. E agora no capítulo 8, Paulo continua nos dando ali um alívio. Agora Paulo vai nos levar, não é, a um ponto alto, a um clímax, quando ele vai então falar do Espírito. E ele vai começar esse capítulo dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse capítulo 7 e o capítulo 8, eles possuem outros contrastes. Primeiro, a gente vê entre o versículo 24 do capítulo 7 e o versículo 1 do capítulo 8, quando Paulo, no versículo 24, vai dizer: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E agora no versículo 1 do capítulo 8, ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver também uma diferença muito grande, porque no capítulo 7, Paulo vai citar o Espírito Santo apenas uma vez. Lá no versículo 6 do capítulo 7, Paulo vai citar de forma indireta o Espírito Santo quando ele vai dizer: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, Paulo ele cita apenas uma vez o Espírito Santo e mesmo assim de forma indireta. Agora, no capítulo 8, Paulo vai fazer 19 citações do Espírito Santo. Esse é um dos capítulos, é um dos textos da Bíblia que mais referência faz ao Espírito Santo. É esse capítulo 8. E ele, de fato, ele é muito lindo. E Paulo aqui, ele vai dizer: eu sou desventurado, mas pelo Espírito, o final é alegria. Quer dizer, começa lá, termina o capítulo 7 dizendo: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele começa o capítulo 8 dizendo que o Espírito, ele me dá alegria. Ou seja, a carne me deixa assim, desventurado, me leva à morte, mas o Espírito é alegria, é novidade de vida. No capítulo 7, nós vamos ver que o eu, Paulo vai estar falando ali de forma muito pessoal e ele vai usar muito a primeira pessoa. Então, o eu é o centro. O eu ali é o centro do capítulo 7. E aí nós vamos ver que o eu, sendo o centro, ele nos leva aonde? À morte. Porque Paulo vai dizer o tempo inteiro aqui, né, que ele se vê guerreando contra a lei da mente dele, que faz prisioneiro da lei do pecado, não é? que está ali em todos os membros dele. Ele vai dizer: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo, no capítulo 7, o eu é o centro e nós podemos entender que o resultado
desse eu sendo o centro é a morte. No capítulo 8, nós vamos ver o quê? Que o Espírito Santo é o centro do capítulo. Quem é o principal? De quem estamos falando no capítulo 8? Do Espírito Santo. De quem estamos falando no capítulo 7? Paulo está ali falando dele, e nós poderíamos dizer, estou falando de mim, porque todos nós somos essa pessoa aqui que vive nessa luta, que vive nessa guerra entre o querer e o efetuar. Então, no capítulo 7, quando o centro está em mim, isso me leva à morte. No capítulo 8, o centro é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva à vida e à vitória. O resultado é a vida e vida em abundância. Mas vamos ver aí, versículo por versículo, o que Paulo está falando aqui nesse capítulo 8. Eu aprendi muitas coisas realmente muito lindas que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Paulo começa dizendo aqui: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu queria te perguntar, por que Paulo está dizendo que nenhuma condenação há? Por que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Ah, e tem esse detalhe, não existe mais condenação para todos? Não, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque esses foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não há mais condenação para essas pessoas, mas aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles ainda estão sujeitos à morte, sim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aqui Paulo, quando ele começa o capítulo 8 dizendo, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo está fazendo uma analogia lá com o que ele disse no capítulo 7, os versículos de 1 a 4. Vamos ler. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É isso que Paulo está falando. Então, por que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque nós que estamos em Cristo Jesus, nós morremos para a lei. Nós morremos para a lei. Por meio de quem? Do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Agora nós pertencemos a Cristo, não pertencemos mais à lei. Lembra aquela analogia de que o esposo aqui seria a lei, mas que a esposa nunca agradava o esposo? Por quê? Porque o esposo era perfeito. Nós somos incapazes de cumprir a lei, e a lei exigia perfeição total, a lei exigia cumprimento de tudo, porque se um item da lei ficasse sem ser cumprido, então nós estaríamos condenados de vez ao pecado. Então, mas o apóstolo vai dizer, morrendo o marido, a mulher fica livre para se casar com outro. Só que aqui no caso, na analogia de Paulo, não é o marido que morre, mas é a própria esposa. Seríamos, né, nós que morremos. Não é a lei que morre, nós morremos. Morremos como? Morremos em Cristo. Porque Cristo morreu, e quando ele morreu, ele cumpriu ali todos os rigores da lei. E agora nós não estamos mais casados com a lei, mas estamos casados com Cristo. Por isso que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na carta aos Colossenses também, Paulo vai dizer que todo o escrito de culpa foi rasgado. E dessa forma foram aniquilados as potestades, os principados, as potestades do âmbito espiritual. Então,
É nesse sentido que Paulo nos fala que nenhuma condenação há. Ele já começa o capítulo dizendo: não há condenação. A morte põe fim ao pacto conjugal. Deus nos justificou. Nós não devemos nada para a lei, porque estamos justificados. Aí vale sempre a pena ressaltar. Nós fomos justificados porque ficamos perfeitos? Não, nós ainda somos imperfeitos. Nós fomos justificados porque aquele que morreu era perfeito. Precisamos entender isso, e isso é muito importante aqui dentro desse capítulo que nós estaremos estudando, porque é a importância do Espírito Santo. Quando nós somos justificados, vale a pena também lembrar que a justificação ela ocorre uma única vez e que a justificação ela é externa, ela se dá no tribunal divino. Ou quando eu digo que a justificação é externa, o que eu quero dizer com isso? Não é algo que eu faço, não é algo que eu realizo, que faz com que eu seja justificada. Eu sou justificada apenas por aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, porque quem pagou o preço foi Ele. E Paulo continua: legalmente, com a morte de Cristo, a lei foi satisfeita. Não é? Os meus pecados foram pagos. Não são todos que não têm condenação, mas apenas aqueles que estão em Cristo. Eu torno a falar. Então, se você está ouvindo esse estudo, se você teve interesse de acessar esse canal, está ouvindo esse estudo, mas você ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa aceitá-lo, você precisa declarar que você o aceita, que você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário, porque nós seríamos incapazes de por nós mesmos alcançarmos a extensão dos rigores da lei, atendermos os rigores da lei. Mas Cristo, Ele se fez homem em semelhança de pecado e Ele morreu na cruz. Por que só o sacrifício dele é válido? Porque ele não tinha pecado. Ele veio à terra, ele viveu como homem, ele foi tentado, mas ele não pecou. No versículo 1 do capítulo 8, Paulo está falando: nenhuma condenação há. Agora observe que no versículo 2, Paulo vai dizer o quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Então, o que acontece? Nós não somos mais condenados, da mesma forma que também não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe mais condenação, não existe mais escravidão. A lei, ela era exterior, mas agora com o Espírito Santo, a lei está escrita onde, irmãos? No nosso coração. Isso é muito importante de nós entendermos. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. E ele vai dizer aqui, o que era impossível à lei, a lei era incapaz, irmãos? Não, Paulo mesmo, no capítulo 7, disse que a lei era boa, santa e agradável a Deus. A lei é perfeita, nós é que éramos incapazes, nós é que somos incapazes de cumprir a lei. A lei é boa, perfeita e agradável, mas nós temos a nossa tendência pecaminosa. Nós é que somos imperfeitos e nós é que não atendemos a lei. Salvação é obra de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para me resgatar, para ser o meu Redentor. E o texto aqui vai dizer, com efeito condenou na carne
o seu Filho pelo meu pecado. A palavra de Deus vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moê-lo. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos entender, irmãos, que a redenção, ela tem um propósito. Observe bem o que o versículo 4 está dizendo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha, ele veio dizendo aqui que nós não conseguíamos cumprir a lei. Mas agora ele está dizendo que Cristo condenou no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne. Vamos ler todo o versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei no que estava enferma pela carne, não que a lei fosse imperfeita, mas nós, enquanto carne, éramos imperfeitos para cumprir a lei. Isso fez Deus. Então Deus resolveu o problema da nossa incapacidade de atender a demanda da lei, enviando o seu próprio Filho Jesus em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas ele condenou na carne no pecado por quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a redenção, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu dos nossos pecados, ela tem um propósito. E qual é o propósito da redenção? É a santificação. E como é que nós nos santificamos? Cumprindo a lei. Nós vamos cumprir a lei de forma perfeita? Não, nós continuamos imperfeitos no tocante ao cumprimento da lei. Nós só vamos ser, irmãos, perfeitos no cumprimento dessa parte depois do nosso arrebatamento. Depois que nós recebermos um corpo glorificado, aí sim não haverá mais esse homem velho dentro de nós que nos impulsiona ao pecado, que batalha conosco, né? Que faz essa guerra entre a carne e o espírito acontecer dentro de nós. Mas nesse momento existe uma guerra. Mas quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador e Ele me resgata da obrigatoriedade da lei, quando eu chego para Ele, eu digo: Senhor, o que eu te darei por todos os benefícios que me tens feito? O que Ele fala? Cumpre a lei. Então é isso que o versículo 4 está falando. A redenção, ela tem um propósito. Qual é? De nos santificar. Redenção, né, e a justificação são atos jurídicos que desembocam em quê? Na santificação. Então eu não busco a santificação para ser salvo. Eu busco a santificação porque eu sou salvo. Então eu entendo que o que de melhor eu posso fazer para Cristo, para Deus, é buscar ter uma vida de santidade. Isso é o que de melhor eu posso fazer. Lutar para ter uma vida de santidade. Eu não cumpri a lei. Jesus me redimiu. Eu fui batizado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo me capacitou a viver de forma santificada. Então ele é aquela força, né, que nós recebemos da parte de Deus para buscarmos uma vida de santificação. A obra do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre a obra do Espírito Santo. No versículo 2, vamos voltar lá ao versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que o apóstolo está querendo dizer aqui? Que eu fui liberta da lei do pecado. Irmãos, é importante nós entendermos que eu fui liberta da lei do pecado pela ação do Espírito Santo na minha vida. O Evangelho, ele não é autoajuda. Você não consegue nada sem a ação do Espírito Santo.
Sem mim, nada podeis fazer. Quando eu busco a santificação pelos meus próprios méritos, isso vira religiosidade. Nós somos incapazes de cumprir a lei por nós mesmos. Nós só conseguimos cumprir a lei pela ação do Espírito Santo. Então não adianta aquela euforia, palavras de autoajuda, frases de efeito como eu posso, eu faço, eu aconteço. Isso não cabe dentro do Evangelho. Nós não somos nada. Ele é quem faz por nós, em nós e através de nós. Então é a ação do Espírito Santo na minha vida que me capacita para cumprir a lei. Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O obedecer à lei, o homem natural, ele não consegue obedecer à lei. Nós não temos o poder em nós mesmos para cumprirmos a lei de Deus. Nós só vamos conseguir cumprir a lei de Deus por meio do Espírito Santo, que, após a ascensão de Cristo, desceu aqui no dia do Pentecoste e habita dentro de cada um de nós quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo passa a viver em nós. Versículos 5 e 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito Santo nos predispõe a termos uma vida de santidade. Existem duas forças dentro de nós, a carne e o Espírito. A carne, ela não deixa de existir quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A diferença é a seguinte: antes de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos apresentávamos diante de Deus como quem se apresenta diante de um juiz para responder a respeito da nossa incapacidade de termos cumprido a lei. Agora, após termos sido salvos, após aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador, eu me apresento diante de Deus, não mais Deus como juiz, mas Deus como um pai. Então é um pai olhando para o filho que errou. E um pai olhando para o filho que cometeu um erro é muito diferente de um juiz olhando para um réu que desobedeceu à lei. Então, aí está a grande diferença entre o antes e o depois. O antes de aceitar a Cristo e o depois. Nós continuamos sendo a mesma pessoa, tendo aqui o nosso corpo corruptível, o nosso corpo aqui realmente com o homem velho dentro de nós, que se você der espaço, ele cresce e resplandece, não é? Cresce e aparece, resplandece não, porque aqui resplandece é a luz de Deus em nossa vida, mas ele vai querer crescer e aparecer. A diferença é a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Porque antes de ser salvos, nós nos apresentamos diante de um juiz. Após termos sido salvos, nós nos apresentamos diante do nosso Pai. O mesmo Deus. Para uns vai ser juiz, para quem não aceitou o sacrifício de seu filho, para outros ele é Pai. Ganha o que for alimentado. Entre a carne e o espírito, irmãos, ganha quem for alimentado. Já falamos isso na aula passada. Quem é que você tem alimentado? Você tem alimentado a carne ou você tem alimentado o espírito? Você tem buscado as coisas de Deus e do reino de Deus ou você tem buscado as coisas do mundo? Ganha quem for alimentado. Se você estiver alimentando o espírito, o teu espírito está forte. Se você estiver alimentando a carne, o teu espírito está fraco, subnutrido. Quando nós somos salvos, irmãos, nós pecamos, mas o pecado, ele é um acidente na vida do crente. O pecado, ele não pode ser uma prática constante na vida do crente. Nós pecamos sim,
eu peco, e eu sei muito bem, quando eu peco, o que eu sinto. Aquele entristecimento. No momento em que eu estou ali praticando o pecado, é um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo em que eu estou me satisfazendo, atendendo aquele desejo dos meus membros, como estudamos na semana passada, aquilo que o meu olho cobiçou, aquilo que a minha boca falou, o que minha mão quis tocar, ao mesmo tempo que eu me sinto satisfeita por estar alimentando a minha carne, o espírito dentro de mim se entristece. E eu sinto aquele peso do pecado, o peso de não ter atendido aquilo que seria o mínimo que eu poderia fazer em resgate do sacrifício que Cristo fez na cruz por mim. É o mínimo tentar cumprir a lei, buscar cumprir a lei. O crente, ele pode até tropeçar, mas ele se arrepende, ele confessa e ele busca voltar para um caminho de comunhão com Deus. Carne, morte, inimizade contra Deus. Espírito traz a vida. O versículo 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Deus, irmãos, o Espírito de Cristo, ele habita em nós. Você não é crente se você não tiver o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo em te convencer de que você é pecador, você não tem como aceitar a Cristo, porque é o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que faz a obra regeneradora dentro de nós, para que nós aceitemos a Cristo. E isso, irmãos, é muito bonito, e eu gostaria que você parasse para entender bem esse versículo, porque ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, tem noção de que o Espírito Santo, ele é Deus. E Deus, ele é transcendente. Deus não habita em tendas, Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Deus habita dentro de você. Tem noção do que é isso? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Já parou para analisar a extensão do que isso significa na sua vida? Você ser templo do Espírito Santo? Observe que lá, após a saída do povo do Egito, o que Deus faz? Ele manda Moisés construir um tabernáculo. E ali havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a arca contendo ali as tábuas com os 10 mandamentos, onde tinha ali a vara de Arão, onde tinha também ali o maná que Deus enviava do céu diariamente para que aquele povo pudesse se alimentar. Era Deus presente. O tabernáculo significava Deus presente ali no arraial do povo de Israel durante todo o período em que eles estiveram ali atravessando aquele deserto. Depois nós vemos a construção do templo, também com um lugar santíssimo. Ali também era a casa do Pai, era onde todo judeu se dirigia para orar. Quando eles são levados à Babilônia, eles se entristecem. Por quê? Porque era como se eles tivessem perdido a presença de Deus, porque eles não tinham mais acesso ao templo, principalmente após a terceira invasão da Babilônia, quando o templo então é destruído. Mas observe que quando Daniel orava, o que a Bíblia diz? Que Daniel, ele se postava na janela que dava direção à região onde estava Israel e onde estaria, não é, onde o templo havia sido construído. Então, agora, por meio de Cristo e do Espírito Santo, nós somos o templo.
Agora não é mais o tabernáculo, não tem mais o templo, agora ele está dentro de mim. Onde eu chego, está chegando ali o próprio Deus, na figura do Espírito Santo que habita dentro de mim. Deus está dentro de mim. Eu não sou um Deus. É o Espírito Santo que habita dentro de mim. E olha o que Efésios vai falar. Primeiro vamos ler o versículo 10. Ele diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Em Efésios, Paulo vai dizer, em Efésios 1, que Jesus Cristo, ele vive dentro de nós. No capítulo 5, versículo 18, ele diz que o Espírito Santo vive dentro de nós. E nós sabemos disso, que somos o templo do Espírito Santo. E no capítulo 3, versículo 19, ele diz que Deus habita dentro de nós. Olha, isso é tremendo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que esse versículo aqui ele está nos falando, irmãos? O Espírito Santo que habita dentro de nós, olha, se habita em vós. Estamos vendo aqui que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, que levantou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, quando nós falamos que ganharemos um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo que não será perecível, um corpo sem defeitos, um corpo sem corrupção. Quem é que vai realizar essa obra? O Espírito Santo. Ele dará vida aos nossos corpos mortais. Ele é o penhor de que nosso corpo será ressurreto, que nós ressuscitaremos. O Espírito Santo é a garantia de que nós ressuscitaremos. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, mediante isso, de saber que é Ele que nos vivificará, é Ele quem nos garante a ressurreição, nós temos por certo de que nós não temos nada a dever à carne. Eu não devo nada à carne, e sim ao Espírito Santo, porque é Ele quem me vivifica. Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Isso fala do triunfo, participativos na santificação, no seu trabalho na força do Espírito, do coração procede os maus desígnios. Nós não podemos, irmãos, dialogar com o pecado. E aí me faz lembrar um exemplo que o pastor Hernandes, ele gosta sempre de citar a respeito de Agostinho. Ele sempre cita que Agostinho, ele era muito devasso, ele era um homem depravado e que durante muitos anos a mãe de Agostinho orou por ele. E ele gosta de contar a história de que um dia Agostinho, agora é um servo de Cristo, com a sua vida restaurada, um dia Agostinho está andando na rua e uma das suas antigas amantes vê Agostinho. E como ela não via Agostinho há muito tempo, ela sai perseguindo Agostinho e gritando pela rua, Agostinho, Agostinho. E Agostinho vê ali a mulher, mas ele continua andando, e a mulher vem atrás. E quando ele percebe que aquela mulher não vai sair de andando atrás dele e gritando o nome dele, ele para. E quando ele para, ela fala, Agostinho, sou eu. E ele responde àquela mulher, sim, mas eu não sou mais aquele Agostinho. Mas não sou eu mais. Eu gosto
muito de lembrar também aqui o exemplo do próprio José, que diante do pecado ali proposto pela mulher de Potifar, o que é que José faz? Ele dá no pé, ele sai, né? Acha que foi fácil para José, mas ele foge. Nós precisamos, irmãos, não dar vazão, nós não podemos dialogar com o pecado. Nós não podemos estar, ser um alcoólatra e marcar uma reunião num bar. Eu vou ficar ali sentindo o cheiro da bebida, ouvindo o barulhinho das garrafas sendo abertas, o barulho dos copos sendo cheios, e eu, como alcoólatra, imagine o que aquilo ali não vai estar causando. Eu não posso dialogar com o pecado. Se algo me tenta, eu preciso sair de perto daquilo. Às vezes é uma simples música que para mim passa batido, mas para você te traz lembranças de coisas que lhe são indevidas. Então para de ouvir. Às vezes é um filme, um ambiente, às vezes é uma amizade. Quantas pessoas são boas separadas, mas quando elas se juntam parece que levanta tudo que tem de pior de cada uma. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Ele nos guia, nos orienta. Aí nós vemos lá na carta aos Gálatas os frutos do Espírito. Quando somos guiados por Deus, nós somos filhos de Deus. Versículo 15, 16 e 17, ele vai dizer: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Eu anotei aqui, e só a título de entendimento, não é? Que antigamente, né, na antiguidade, na época em que Paulo escreveu essa carta, eram necessárias 7 pessoas para testemunharem uma adoção. E aqui nós vemos no versículo 16, olha o que Paulo está falando: o próprio Espírito testifica, o próprio Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito com letra minúscula que somos filhos de Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma coisa que dentro da cultura daquelas pessoas, dentro da cultura da época, eles entendiam muito bem, eles sabiam que para ser adotado, para se fazer uma adoção, era necessário 7 pessoas para testemunhar. E aqui Paulo está falando que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, a ponto de podê-los chamar Abba, Pai, né? Que é uma expressão paizinho. E o versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, quando ele veio à terra, ele era o unigênito do Pai. Ele era o único Filho de Deus. Mas quando você lê Hebreus capítulo 1, observe que Hebreus vai dizer que Jesus, quando ele sobe aos céus, ele sobe como primogênito do Pai. Ele não sobe mais como unigênito. Agora, ele é o primeiro de muitos filhos. Por isso que Paulo está falando aqui da adoção, de que nós fomos adotados, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E você pode ter certeza. Não é? Leia lá o primeiro capítulo de Hebreus, quando ele diz que Jesus ele sobe como o primogênito do Pai, o primeiro de muitos filhos. É como a vara seca de Arão, que depois ela floresce e ali dá muitos frutos. Cristo na cruz, uma cruz seca, mas a partir da morte de Cristo ali, o derramar do seu sangue naquela cruz, muitos filhos, muitos frutos apareceram, muitos frutos ali surgiram para a honra e glória de Deus e para a nossa salvação. O que cremos no
sacrifício de Cristo, no unigênito do Pai. Que Deus possa nos abençoar, que essas palavras achem guarita em seus corações. Continue a meditar no texto, que o Espírito Santo possa estar completando aquilo que eu não fui capaz de lhe trazer nesse momento. Amém.